Olá, meus queridos seguidores, meus patriotas, meus irmãos em Cristo, meus irmãos na fé. Esse vídeo aqui hoje é um vídeo muito especial de todos que eu já fiz. Eu creio que esse é o mais importante deles todos. Nesse final de semana eu comecei a fazer uma pesquisa a respeito da ilha de Marajó. E eu fui procurando tudo que se relacionasse à ilha de Marajó. Meus queridos, eu tomei uma posição na minha vida, que enquanto eu tiver vida, tiver esse acesso aqui à internet, eu quero falar desse triste problema que acontece lá. Meus queridos, eu vou pedir que vocês compartilhem isso com todo mundo, em suas redes sociais. Eu vou deixar aqui o endereço do meu Instagram, sempre eu deixo aqui no TikTok. Lá estão alguns dos vídeos que eu vi falando a respeito da ilha de Marajó. Vocês podem entrar lá e confirmar o que eu estou falando aqui agora. Meus queridos, vocês não imaginam o que aquelas crianças passam, o que aquelas crianças vivem. Uns anos atrás, quando a ministra Damares, ela tentou levantar aquele problema de lá, ela sofreu processo de tudo quanto foi lado, inclusive da Xuxa, que disse que ela falava mentira. Que ela falava mentira quando ela levantou toda aquela problemática de lá da ilha de Marajó. A ilha é extensa, é muito extensa. E o que acontece lá em relação às crianças vai longe. Muita gente lá fora, no estrangeiro, sabe que ali se consegue criança com facilidade. Com facilidade. E muitos barcos chegam, eles invadem coisas assim, lugares onde as pessoas moram, porque lá é muito pobre. Lá é muito pobre. Eles matam os pais para se apoderarem dos filhos, se apoderarem das crianças. Lá tem muita criança. A partir do momento que elas se apoderam das crianças, elas são donas, elas vendem, elas usam, abusam e vendem as crianças. E tem muitos pais daquele lugar que já faz parte daquela cultura satânica, que eles vendem os seus filhos por um pacote de bolacha. Eles dão os seus filhos assim por uma cesta básica. A gente não pode deixar isso. Eu fico pensando, isso não está só na esfera do governo federal. O governo federal está pouco se lixando para o que acontece lá na ilha de Marajó, no Pará. Quando a ministra Damares trouxe esse problema para o Congresso, ninguém deu bola, ninguém deu confiança. E quando ela investigava isso lá com as autoridades da ilha de Marajó, sabe o que foi que uma autoridade disse para ela? Sabe por que as meninas aqui são estupradas? Porque aqui elas não usam calcinha. Elas não usam porque elas são muito pobres. Elas não usam calcinha. Dá um outro autoridade. Então vamos comprar calcinha para elas. Vocês acreditam nisso? Eu pergunto agora, eu vou perguntar agora e vou dar nome aos bois. Onde estão as igrejas? Num desses vídeos que eu postei, que vocês podem ver no meu Instagram, um jovem dizendo que comprou 115 crianças, já estava na mão dos rebeldes. Eles mataram os pais das crianças e ficaram com elas. A partir do momento que está com eles, quem quiser reivindicar as crianças de volta tem que pagar. E esse jovem dessa igreja, que ele mesmo disse lá, aqui nós não estamos colocando em pauta ideal político. Aqui nós estamos colocando em pauta o nosso dever cristão. E esse jovem dessa igreja, que tomou consciência dessa situação, compaixão por essas crianças, eles foram lá e compraram as crianças de volta. 115 crianças. E colocaram no local onde eles chamam das mães, as mães do coração.
receberam e cuidam dessas crianças lá. Mas a quantidade de criança é tão grande que só essa igreja sozinha não dá conta. Não dá conta. E agora eu quero perguntar aqui, eu vou encher de pergunta aqui que vocês, vê se vocês conseguem me responder. Onde está o ministério humano desse país? Onde estão os direitos humanos desse país que não toma providência em relação a isso? Que faz vista grossa para isso. E agora a COP30 vai acontecer lá, 90 quilômetros da ilha. Vem 50 mil pessoas para essa tal COP30. E quem que pode garantir que muitos estrangeiros estão vindo para cá para abusar das crianças da ilha de Marajó? Para viver um período sexual diferente? Onde estão as igrejas? Meu Deus, universal, igreja tão rica. Onde está a igreja mundial do Valdomiro Santiago? Onde está a igreja do R.R. Soares? Igreja da Graça? Onde está a minha igreja? Igreja da cidade de São José dos Campos. Uma igreja com mais de 15 mil membros. Uma igreja rica. Onde estão essas igrejas que não estão dando olho? Isso não é questão social, minha gente. Isso é uma questão humana, cristã. Quem diz que tem Cristo, olha para uma situação dessa e fecha os olhos, é um cristão de Araque, é um cristão ordinário, é um cristão mentiroso, hipócrita. Onde estão as igrejas evangélicas desse país? Lagoinha, outra igreja rica que tem lá nos Estados Unidos, tem, sabe? Eu não quero entrar em detalhes aqui. Onde estão esses líderes? O que é? Para que serve o dízimo na igreja? Você já sabe o que eu penso do dízimo, já sabe. Mas a partir do momento que ele existe, está na igreja, não é para atender as pessoas, as viúvas, os órfãos. Por que essas igrejas não estão olhando pelos órfãos da Ilha de Marajó? Por que não estão colocando lá pessoas para evangelizar aqueles pais, mostrar o poder do amor de Cristo para um pai que abre mão do seu filho por um pacote de bolacha? Um pai e uma mãe que doam o seu filho, a sua filhinha de 3, 4, 5 anos, por um pacote de bolacha. Esses pais precisam conhecer o amor de Deus. Esses pais precisam conhecer a Cristo. Esses pais precisam de um movimento psicológico, tem uma psicologia nova aí que mexe com a cabeça das pessoas. Precisa mandar essas pessoas para lá, para movimentar a cabeça, os seres humanos daquele lugar, para que tenham compaixão das suas crianças, dos seus filhos. Minha gente, para pensar, Vocês não imaginam as coisas que eu li, as coisas que eu vi. São sórdidas em relação o que eles fazem com as crianças. Chegam os barcos, eles fazem com meninas adolescentes. Nós temos um lugar sensado que vocês vão trabalhar, vão prosperar na vida. E os pais fazem a bolsinha das meninas e manda. Desse barco da Ilha de Marajó, eles vão até Belém. Manaus, Belém, não lembro, não sei. E de lá eles despacham para outros lugares. Daí, de repente, eles usam as meninas. Quando elas ficam grávidas, eles colocam no barco e entregam de volta na ilha. Meninas com 13, 14, 15 anos de idade. E o governo atual faz vista grossa. Vai aplicar na COP30 4 bilhões e 700 milhões de reais. Vai aplicar na COP30. Vai encher o bolso daquela cambada de dinheiro. Por que não está investindo na vida dessas crianças na Ilha de Marajó? Lá é muito pobre, deficiente, lá não tem conselho tutelar do menor, lá não tem nada. O povo vive à mercê da sorte. Não tem quem dirija, quem oriente aqueles pais. Não tem quem proteja as crianças.
Minha gente, pelo amor de Deus, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Compartilhando este vídeo, por favor. Por favor. A gente não pode fechar os olhos se nós estamos bem, nossos filhos bem, nossos netos bem. Nós não podemos esquecer que nessa hora são 3 estupros por dia lá. No mínimo, 3 estupros de crianças de 3, 4, 5 anos. Os barcos de fora param lá, entram, pintam e bordam. E ficou tão natural que os pais acham normal. Esses pais precisam de Jesus. Esses pais precisam de um tratamento psicológico. Esses pais precisam de uma orientação, precisam de ajuda. Precisam de ajuda e o nosso governo não está fazendo nada. Na época do Bolsonaro, a ministra Damares Alves, como ministra dos direitos humanos, ela foi para lá. Porque ela viveu esse trauma na infância dela. Então ela foi lá tentar ajudar. Mas ninguém deu confiança para ela. O Congresso não quis saber. Os artistas, na liderança da Xuxa maldita, processaram a Damares, fecharam a boca da Damares, na época ministra dos Direitos Humanos. Mas nós não podemos, minha gente, ficar calados. Se você tem Cristo na sua vida, se você tem compaixão na sua vida, você vai fazer alguma coisa. O que eu estou pedindo para você, em nome de Jesus, compartilhe esse vídeo. Faz a minha voz chegar em outros lugares, onde a gente possa ajudar essas pessoas, essas crianças. Eu sei que eu sou um grão de areia no deserto, mas se vocês me ajudarem, minha voz vai longe. A minha voz vai longe, não só como mãe, como avó, como ser humano, como cristã. Eu peço que vocês me ajudem, por favor. Eu não vou pedir desculpa porque eu tô chorando, não. Não vou pedir desculpa. Isso é uma coisa natural de quem tem sentimento, de quem tem coração. Depois que vocês virem alguns dos vídeos que eu postei no meu Instagram, vocês vão saber do que eu tô falando. As crianças, uma vez que perguntaram para elas disseram assim: a gente não existe. A gente aqui, a gente não existe. Se os próprios pais que deveriam proteger, deveriam guardar, eles abrem mão dos seus filhos. Eles entregam seus filhos na mão de bandido por um pacote de bolacha, por uma cesta básica. Não é, vou repetir mais uma vez, isso não está só na esfera do governo. O governo é incompetente, porque na época do Bolsonaro ele tentou fazer coisas lá. Ele olhou para aquele lado lá. Esse governo, olha, vai gastar os 4 bilhões, 700 milhões na COP30, vai trazer mais gente para explorar essas crianças. Fica muito próximo, 90 quilômetros do local onde vai acontecer a COP30. E vocês aí do Pará, contem coisas para mim no comentário, falem mais, contem tudo. Tudo que vocês ouvem falar, se tem vídeos aí, manda para mim no privado. Mandem tudo que vocês sabem a respeito do que acontece com as crianças da ilha de Marajó. Posso contar com vocês, patriotas? Posso contar com vocês, meus irmãos na fé? Vamos divulgar esse vídeo, vamos divulgar, compartilhar o máximo que vocês puderem, compartilhem. Dessa forma nós estaremos juntos, e juntos nós somos mais fortes. Juntos nós somos melhores. E vamos fazer alguma coisa para que a gente possa deitar o nosso travesseiro de noite, saber, meu Deus, a minha parte eu estou fazendo. A minha parte eu estou fazendo. Eu agradeço vocês. Fiquem com Deus. Que Deus abençoe todos vocês, que toque no coração de vocês para a gente fazer algo em prol das crianças da ilha de Marajó.